gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje é muito especial porque a gente vai visitar a Catedral de Peoria. Não sei se vocês lembram, mas quando eu cheguei aqui, na primeira vez que eu cheguei pelo aeroporto de Peoria. E eu queria muito chegar pelo aeroporto de Peoria para poder visitar a Catedral, que ela é belíssima por dentro. Mas infelizmente quando eu cheguei não tinha, tava fechada a Catedral, não sei porquê. Eu pesquisei e disse que estava aberto, mas estava fechado. Então eu não consegui visitar a catedral, infelizmente. E agora, pela igreja, a gente conseguiu ônibus e alimentação gratuita para poder ir lá. Então hoje é domingo e a gente vai passar o dia lá. Vocês provavelmente devem saber, eu sou católica, mas eu não tenho ainda todos os sacramentos, eu só sou batizada. Então eu ainda preciso fazer primeira comunhão e confirmação. E graças a Deus, aqui na universidade, no campus, tem uma igreja e que eles fazem esse processo de catequese para adultos. Então, eu tô fazendo o processo. E aí, dentro desse grupo que tá fazendo a catequese para adultos, eles arrumaram essa visita. Eu não sei ao certo o que vai acontecer, mas é algum tipo de rito por conta das pessoas que serão batizadas e confirmadas. Então, a gente vai lá para a Catedral de Peoria para visitar o bispo, que o bispo fica lá na Diocese de Peoria. Então, vai ser muito legal. Eu tô muito animada e eu, nesse vídeo, quero contar um pouquinho pra vocês a história da catedral, a história do arcebispo Futum Shin, que tem o túmulo dele na Catedral de Peoria. Quero contar um pouquinho pra vocês sobre mostrar o interior da catedral, porque ela é muito linda, eu já vi várias fotos. Então, esse vídeo é pra isso, eu espero que vocês gostem e vem comigo. Então, só para explicar para vocês como é que vai ser esse vídeo, no comecinho vai ter um vlog como os meus outros vlogs do canal. Inclusive, se você ainda não assistiu meus outros vlogs do canal, por favor, se inscreva para poder acompanhar tudinho. Então, esse vídeo vai ser ceninhas, agora no começo, de como foi essa viagem. E depois, no final do vídeo, a gente vai ter uma parte mais sentada conversando, em que eu vou falar mais um pouquinho sobre a história da catedral, a história do arcebispo Futum Shin, que é uma figura muito importante para Illinois e também para a Catedral de Peoria, e também falar um pouquinho sobre processos de canonização. Então esse passeio foi muito legal porque a gente conseguiu ônibus e almoço gratuito pela igreja, e foi muito legal porque a gente foi nesses ônibus amarelinhos, que são os ônibus tradicionais dos Estados Unidos. Então foi assim, realização de um sonho também. E a comida tava muito boa. Então esse foi o comecinho da nossa jornada. Aí quando deu mais ou menos uma hora da tarde, a gente tava chegando em Peoria. E aí começou propriamente dita a cerimônia que a gente ia participar. Como eu falei pra vocês, essa cerimônia era pros catecúmenos. Então todas as pessoas que estavam fazendo o processo de catequese para adultos, que seriam apresentados pelo bispo como esses candidatos a entrar oficialmente na Igreja Católica. Então, não só a nossa igreja estava lá, mas todas as igrejas da Diocese de Peoria tinham seus representantes e foram anunciados. Então, foi uma cerimônia bem longa, mas foi uma cerimônia muito bonita e a gente conseguiu conhecer o bispo, né? Falar com o bispo, a gente até tirou uma fotinho com ele. Então foi muito interessante, e mais no final do vídeo eu também vou contar outras partes bem interessantes de tudo que aconteceu. Nessa hora a gente estava fazendo várias perguntas pro guardinha da igreja sobre o Museu do Futum Shin, que eu vou explicar melhor no final do vídeo. A gente estava perguntando os locais que a gente podia conhecer e também sobre o órgão. E aí ele falou, vamos aqui rapidinho, eu mostro pra vocês. Então ele abriu essa parte
do órgão do coro pra gente. Então foi muito legal que a gente teve uma visão bem privilegiada do teto da catedral e da catedral como um todo. Então foi muito legal. Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, já são 10 horas da noite. Estou no meu quarto, obviamente, como vocês podem ver. Tô tentando esse cenário pro vídeo. Me avisem se vocês gostam desse cenário. Mas, já cheguei da viagem e agora, como lá eu consegui filmar, mas eu não consegui gravar eu falando, porque a gente teve um tempo muito curto e teve toda a celebração, eu resolvi falar agora com vocês sobre o conteúdo mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Então eu ainda não sei se eu vou botar isso só no final ou se eu vou botar no começo do vídeo. Então a Yasmin do futuro que está editando esse vídeo vai resolver isso. Então não sei se vocês ainda já viram as imagens ou não, mas eu vou falar um pouquinho sobre a catedral que a gente visitou hoje. Então a gente visitou a Catedral de Santa Maria da Imaculada Conceição, St. Mary of the Immaculate Conception, que foi estabelecida em 1845. E além de ser a Catedral de Peoria, ela tem uma capela lateral da catedral, apresenta o túmulo do venerável e, em breve, beato Fulton Sheen. Então, o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre a história da construção da catedral, sobre o arcebispo Fulton Sheen e também sobre processos de beatificação e canonização dos santos da Igreja Católica, já que é um tópico bem relevante nesse momento, já que ele foi recentemente divulgado que o Fulton Sheen vai ser beatificado esse ano, de 2026, e, obviamente, também apreciar a beleza e a arte da Catedral de Peoria, que é assim, ó, muito, muito, muito linda. Então, primeiro vamos falar sobre o Fulton Sheen. O arcebispo Fulton Sheen, ele nasceu em El Paso, em Illinois, em 1895, e ele foi ordenado na Catedral de Peoria em 1919. Ele estudou na Bélgica, ganhou o prêmio de Cardeal Mercier de Filosofia Internacional. Ele teve um programa na rádio e depois um programa de televisão católico que deu muita mídia para ele, e ele é extremamente conhecido, principalmente nos Estados Unidos, por conta disso, por conta desse trabalho de evangelização que ele fazia no programa de TV. Ele faleceu em 1979 e o corpo dele está na Catedral de Peoria desde 2019, como eu falei, em uma das capelas laterais. A catedral também abriga, num prédio anexo, o Sheen Museum. Infelizmente eu não consegui visitar porque era domingo e ele estava fechado. E também no site tem a informação que é um prédio anexo, mas o pessoal que trabalha na catedral me falou que é um quarteirão do lado da catedral. Então eu não sei se é um prédio que fica realmente do lado da catedral ou se é realmente só na região ali por perto. Então tem o Sheen Museum, então o Museu Sheen, que é gerido pela Fundação do Arcebispo Fulton Sheen, que foi formada em 1998. E aí o museu abriga artefatos da vida do arcebispo, separado em diferentes coleções. Então tem escritos dele, tem livros, tem fotos, tem vestimentas, itens relacionados à vida eclesiástica dele e tudo mais. Muito provavelmente vou ter que voltar outro dia em Peoria para mostrar para vocês esse museu, porque eu acho muito interessante, principalmente para conhecer mais um pouquinho da vida do santo, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, o Fulton Sheen é considerado venerável pela Igreja Católica desde 2012, em um processo enunciado pelo Papa Bento XVI. A fundação do arcebispo, que cuida do museu, está encaminhando para o Vaticano a causa de canonização do Fulton Sheen. E recentemente nós tivemos uma atualização sobre isso, que o Papa Leão XIV falou que o Fulton Sheen será sim beatificado esse ano de 2026. Então, eles anunciaram que vai ser mais ali para o meio do final do ano. Então, estamos esperando essa beatificação do Fulton Sheen. E aí, para curiosidade de todos, eu vou contar rapidamente e sem todos os detalhes técnicos, porque eu não sei
Como funciona esse processo? Porque tem muita gente que tem dúvida, que não é católico ou que não é familiarizado com o processo e acha que é oba-oba, que a Igreja Católica tem 1 milhão de santos e temos mesmo, mas que é fácil esse processo. E na verdade é um processo bem meticuloso e detalhado. Então nós temos muitos santos porque graças a Deus existem e existiram muitas pessoas dispostas a viver a santidade e viver o que a Igreja Católica nos diz e foram reconhecidos por isso. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre esse processo. Primeiro de tudo que precisa ficar claro é que os processos de canonização, como eles funcionam hoje, foram estabelecidos na Constituição Apostólica Divinus Perfectionis Magister, que foi promulgada pelo Papa São João Paulo II em 1983. Então, para iniciar o processo de canonização, são necessários 5 anos de falecimento dessa pessoa, e caso haja motivos e vontade para começar o processo, o bispo da diocese dessa pessoa abre uma investigação. E aí, essa investigação tem testemunhas e tudo mais, é um caso investigativo mesmo, para provar se aquela pessoa realmente pode vir a ser um santo ou uma santa. Dado esse primeiro processo, quando você começa essa causa de canonização de alguém e essa pessoa é aprovada, vamos dizer assim, essa pessoa passa a ser considerada um servo de Deus. E aí depois a Congregação para Causas dos Santos do Vaticano realiza um outro processo investigativo. Então se abre um novo processo para a pessoa ser considerada venerável. Depois de ser considerada venerável, a pessoa precisa ter realizado algum tipo de milagre para se tornar beato. Então, enquanto venerável, a pessoa precisa ter realizado algum tipo de milagre. E aí, depois que esse milagre é investigado, esse milagre provado que realmente foi um milagre em nome desse venerável, a pessoa pode abrir um processo para se tornar um beato. E é isso que esse processo que está acontecendo com o Futon Shin. Então, provavelmente ele teve um milagre enquanto ele foi denominado venerável. Então, desde 2012 até 2026 agora, aconteceu algum milagre que foi realizado por intercessão do venerável Futon Shin, e por isso esse milagre foi provado, foi investigado, foi provado, e aí ele vira beato, porque ele tem esse milagre comprovado, né? E aí, depois de ser declarado beato, é necessário mais um milagre para você se tornar santo. Então, você tem que ter realizado um milagre enquanto você é beato também. E aí, depois, você vira santo. Então, agora, o Futon Shin vai ser declarado beato. Então, nós já temos um milagre, não sei se um ou uns, né? Às vezes, o santo realiza... O santo não, né? O venerável realiza mais milagres, né? Pela intercessão dele. Então... não sabemos, então talvez daqui a alguns anos podemos esperar uma canonização de fato e virar um santo, ou ele fica apenas como beato, que já é bastante coisa, né? Graças a Deus já pelo menos realizou um beato, pelo menos já realizou um milagre por intercessão dele. E é uma história muito engraçada, que agora vai ser uma história mais pessoal que eu vou contar pra vocês, que é a minha história com o Futon Shin. Foi muito engraçado quando eu cheguei na catedral hoje, porque eu estudei sobre ela, eu estudei a história, eu li coisas, enfim, vi imagens e tudo mais, mas quando você chega num local é diferente, né? Então eu tinha lido que o túmulo do Futon Shin ficava numa capela lateral. E eu não raciocinei o sentido de capela lateral. Então eu pensei que fosse um espaço mais reservado, que fosse até um prédio separado da igreja. Eu pensei que fosse uma coisa mais assim. E aí eu cheguei na catedral, a gente botou nossas coisas no banco, no assento, como nós fomos recomendados a fazer. E aí a gente tinha um tempo que a gente podia explorar, então ver as capelas, enfim. E a gente chegou direto na capela, que é a capela ao lado direito do altar. Se você tiver... na verdade, se você estiver olhando para o altar que está na sua frente, ela é do lado esquerdo, né? E aí, assim que a gente chegou lá, eu olhei e tinha um ícone com tradição artística bizantina belíssimo. Se eu não me engano, é da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou uma coisa assim, posso estar falando besteira, não sei. Qualquer coisa, a Yasmin da edição me corrige aqui. Mas eu cheguei e olhei, e aí eu me toquei que era o túmulo dele. E nossa, eu fiquei tão emocionada, porque eu falei assim, meu Deus, tipo, tá aqui o túmulo.
E eu fiquei muito emocionada e tem um... Eu não sei como chama esse... Eu deveria saber isso. Esse móvel que tem em igrejas pra você ajoelhar, que é individual, né? Então tinham alguns em frente e na mesma hora eu só parei tudo que eu tava fazendo e fui lá. E foi nessa primeira vez que eu chorei na igreja no dia de hoje, porque eu chorei bastante. Fiquei muito emocionada hoje com o dia todo, toda a cerimônia e tudo. Não sei, tudo que significa Deus é muito bom, então fiquei emocionada. E foi a primeira vez que eu fiquei emocionada no dia, foi quando isso aconteceu. Que eu estava diante do túmulo de Futonshi, né? E por quê que eu fiquei emocionada? O que tem a ver, né? Eu não conheço muito da história do Futonshi. Assim, sei algumas coisas que eu pesquisei, sei frases muito interessantes que ele tem, como ele teve esse projeto de evangelização, ele é muito importante, ele é uma figura muito importante, principalmente no catolicismo dos Estados Unidos. Então, é, é uma figura importante que aqui eu conheci um pouco mais. Porém, eu, durante alguns anos, no caso, eu comecei de verdade, tem 2 anos, eu acho, a fazer o Rosário da Madrugada com o Frei Gilson. E aí, o Rosário da Madrugada com o Frei Gilson, durante a gente reza o Rosário, às 4 horas da manhã, e durante cada dezena, né, no intervalo entre as dezenas do Rosário que você reza, e também em cada bolinha, como é que chama isso? Beads. Eu sei em inglês. Em cada beads, em cada tipo bolinha, vou falar bolinha, mas não é bolinha. A Yasmin da edição também bota o nome aqui correto. Mas em cada bolinha do rosário e em cada dezena, o Frei Gilson sempre faz uma reflexão, né? Então ele traz uma frase, ele traz um autor, um santo, uma pessoa importante, enfim. E em alguns dias do Rosário, em vários dias, ele falou do Futonshi, falou da história do Futonshi. E foi muito engraçado porque eu fazia anotação, né? Porque como é 4 horas da manhã, eu não tô muito acordada, então para eu prestar atenção eu tipo, escrevia num caderno. Enquanto ele falava, até para eu conseguir acordar e raciocinar, né? E aí é muito engraçado, porque o nome Futonshi, quando você vê escrito, faz sentido o nome ser Futonshi, como você fala. Mas como ele falava só e eu não vi o nome, eu pensava que era como se fosse. Em português a gente tem capuchinho. Eu pensava que fosse tipo assim, Futonchinho. Tipo assim, esse era o nome dele. Então eu escrevia completamente errado o nome do Futonchin. E ele tinha umas reflexões muito interessantes. Eu comecei a conhecer a história de Futonchin. Beleza, fazia o rosário, rezava, tudo bem, show. Era só isso. Não dava muita bola, tipo assim, escrevi o nome errado e era isso. E aí, quando eu vim pra cá no mestrado, Peoria é uma cidade que é muito perto aqui da cidade de Urbana-Champaign. Tem um aeroporto em Peoria, então alguns voos vêm por Peoria. E aí, o meu voo, quando eu vim pra cá, veio por Peoria. Vocês provavelmente podem lembrar do vídeo que eu fiz quando cheguei aqui. Se você não viu o vídeo, o link estará na descrição. Mas eu cheguei pelo aeroporto de Peoria. E aí eu achei esse voo porque era um voo mais barato. E aí compramos o voo. E aí eu fui pesquisar, tipo assim, o que eu posso ver em Peoria, né? E aí eu vi as imagens da catedral e eu falei, meu Deus, catedral linda, não sei o quê. E aí, tipo assim, a coisa principal, a catedral tem muitas relíquias. A capela que fica à direita do altar é uma capela que é, tipo assim, a capela das relíquias. Então tem, tipo, relíquia de muita gente. E... Mas a coisa mais importante que tem na Catedral de Peoria, além dela ser a catedral, né, que tem a cátedra do bispo, e isso já é importante por si só, é que ela tem o túmulo do Futonshi. Então, quando eu tava pesquisando para vir pra cá, e tipo, já vindo pra cá, pesquisando passagem, e aí eu vi essa conexão, eu achei muito interessante. Eu fiquei assim, meu Deus, tipo assim, eu conheço o Futonshi. Então, eu fiquei muito emocionada por conta disso, porque a gente ouve falar das coisas. Eu acho que, assim, muitas coisas que estão acontecendo atualmente comigo, eu tenho sentido isso, que a gente ouve falar de tipo, mora fora, vê isso e tal, e agora eu tô vivendo. E é muito fácil a gente esquecer quando a gente tá vivendo e, tipo, virar natural, normal e, tipo, você passar batido.
Então eu tento, tipo, sempre falar assim, caraca, eu tô fazendo isso, tipo assim, e é uma coisa que na minha cabeça não era tão. Às vezes eu não pensava que eu poderia estar vivendo o que eu tô vivendo. Então foi muito emocionante poder rezar ali na frente do túmulo do Futon Shin e tá ali. Então é isso. Inclusive eu fiz a festa na igreja hoje, peguei todos os santinhos possíveis e imagináveis. Na verdade, isso daqui foi o. Como se fosse a. Meu Deus, como é que é o nome disso? Um guiazinho do que aconteceu hoje da celebração. Então tinha as leituras que o bispo fez, o que a gente tinha que responder em cada parte da cerimônia, enfim. Esse todo mundo recebeu, mas eu também peguei esse passaporte, que são lugares de peregrinação que tem. E aí você tem tipo um passaporte para você marcar os lugares de peregrinação que tem na região. E tá em espanhol. A maioria das coisas lá sempre fica em inglês e espanhol. Aqui nos Estados Unidos em geral. Mas também peguei santinhos. São Francisco de Assis, Santa Teresa, Futon Shin, outro Futon Shin. Essa daqui é Santana, peguei 2 Santanas pra dar pra minha mãe, porque Santana é padroeira dos avós, então vou dar pra minha mãe. Tem outro futonchim que também peguei um bando de futonchim pra minha mãe também. E essa é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, agora vamos falar sobre a história da catedral. A construção da igreja de Santa Maria da Imaculada Conceição, a Catedral de Peoria. Então, a fé católica chegou na região em 1693 através da missão da Imaculada Conceição. E aí, só em 1842, um lote de terra foi comprado para a construção da igreja. E interessante, essa história toda eu procurei no site deles mesmo. E é interessante porque esse lote de terra foi comprado por $100. Então, é muito interessante que eles tenham essa informação, né? É o registro histórico. E é interessante saber que, tipo, bastou $100 para eles poderem ter o que eles têm hoje, pelo menos para comprar o lote de terra. Então é bem legal saber dessa informação. E em 1845 foi colocada a pedra fundamental da primeira igreja. Essa primeira igreja ela era dedicada a São João Evangelista e Santa Filomena. Em 1851 foi colocada a pedra fundamental da nova igreja de Santa Maria e, eventualmente, essa igreja inicial, que era dedicada a São João Evangelista e a Santa Filomena, se juntou com o que é hoje a igreja de Santa Maria. Então, teve uma igreja inicial e, assim, alguns poucos anos depois eles resolveram fazer outra, mas essas duas construções se uniram. E aí, em 1852, começou de fato as atividades dentro da igreja. E a igreja foi declarada Catedral da Diocese de Peoria em 1875. Um fato interessante é que em 1878 uma nova torre foi construída porque a torre anterior tinha sido destruída por uma tempestade. E aí ela era uma torre de tijolos com 4 pequenos pináculos nos cantos. E aí, em 1884, um arquiteto submeteu planos para uma nova igreja com características góticas. E aí começou mais ou menos a fase de renovação, vamos dizer assim, da igreja. Então, entre 1885 e 1889, a construção do interior da igreja, né, e essas mudanças, como a gente vê ela hoje, neogótica, foram feitas e muitas outras renovações também foram feitas. Então, entre 1930 e 1988 e também entre 2014 e 2016. Eu tenho quase certeza que eu já falei isso pra vocês, mas quando a construção ela é neogótica, é porque ela tem os elementos característicos do período gótico, mas o período gótico é um período da Idade Média, então a gente não pode falar que a igreja é gótica, porque ela não foi construída na Idade Média, né? Então a gente só usa o termo gótico quando ela foi construída na Idade Média. Quando eles utilizam esses mesmos elementos do gótico, da arte gótica, numa igreja atual, ela é dita neogótica. Esse período que houveram as renovações na Catedral de Peoria é o final do século XIX, então é um período que estava tendo muito o chamado revivalismo. Então eles estavam querendo dar um revival, vamos dizer assim, das arquiteturas, dos métodos construtivos e dos elementos visuais mesmo das construções mais antigas. Então a gente tem neogótico, neorromânico, muitos neo acontecendo, neoclássico, e também a fase do ecletismo. Então às vezes a gente vê uma igreja que tem muitas características, por exemplo, góticas, mas também tem características de outros períodos, porque fazia sentido ter essa união. Então ali é uma arquitetura bem eclética também.
E para finalizar, uma curiosidade que eu não sabia e eu descobri fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo é que a Catedral de Peoria é registrada no Registro Nacional de Lugares Históricos, National Register of Historic Places, NRHP, que é a lista oficial do governo federal dos Estados Unidos de tudo que é considerado válido para preservação, a partir de algum significado histórico ou artístico. Então é interessante porque eu não conhecia esse órgão, e aí estou passando essa informação adiante para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de vir comigo fazer parte desse rito da Igreja Católica, de fazer parte dessa cerimônia em que nós fomos apresentados de uma maneira ou outra para a comunidade e também recebemos a bênção do bispo. Foi muito emocionante, foi muito legal poder gravar para vocês e também ter essa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tiverem alguma dúvida, por favor, comentem aqui embaixo. Ou também alguma sugestão. Eu quero muito trazer vídeos mais diferentes assim pra vocês, que são vlogs, que eu gosto muito de gravar vlogs da minha rotina pra vocês, mas que também tenham conteúdo. Eu gosto de fazer isso. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, de deixar seu comentário e de compartilhar para algum amigo que você sabe que vai gostar dessa informação e vai curtir esse vídeo também. Um beijo e até a próxima!